Que bacana, Dodge. Gente, que teatro maravilhoso, não é verdade? Que apresentação extraordinária, espetacular. A gente tem que pedir para Jesus, Jesus, traz humildade para o nosso coração, que eu fico tão inchado, irmãos, que esses irmãos assim, meu Deus do céu. Os papais precisam pegar os lencinhos, né, para enxugar a baba. Tá aí o Dudu, olha, falando sobre isso. Que privilégio é ter essas crianças representando essa peça maravilhosa que é a Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus. Morte e ressurreição de Jesus. Então, eu queria compartilhar um pouco disso com vocês. Eu estava num congresso em Ribeirão Preto, não foi possível fazer aquele esquema bonitinho dos slides, mas nós vamos ver aqui as passagens. E o tema dessa palavra nessa noite é Cristo ou Barrabás? Cristo ou Barrabás? Essa foi a pergunta que foi lançada diante da multidão. Cristo ou Barrabás? E para espanto de todos, para espanto de toda a história da humanidade, você sabe, aquele era um julgamento, bem que fala, cadê o William, cadê os juristas aí? Quando se faz um julgamento que leva para o público, como é que fala? Júri popular. Não, Davi, que é isso, hein? Que bacana. Muito obrigado, viu, Davi? Jesus passou por um júri popular. Você sabe, aqueles que serão os juristas, aqueles que serão as pessoas que vão ser chamadas lá para avaliar o julgamento, hoje são restritas, 7, sempre em número ímpar. Se eu não estou enganado, me ajuda aí. Davi pode me ajudar também. Sempre em número ímpar. Está certo isso ou não? Eu não sei. Acho que sim. Sempre em número ímpar. Aqui, ó, o Luciano está aqui me ajudando. Número ímpar. Mas naquele dia, não haviam 7, 11 pessoas, mas uma multidão. Uma multidão, e o que se ouviu foi: soltem Barrabás. Soltem Barrabás. Pilatos ficou tão impressionado com aquilo, até o próprio Pilatos, incrédulo, pagão, ficou impressionado com aquilo, falou assim: mas vamos ler a passagem, pessoal, me ajuda aí, Mateus capítulo 27, me ajuda com o texto aí, pessoal da projeção, Mateus capítulo 27, nós vamos ver essa passagem aí, olha só, a partir do versículo, deixa eu achar aqui direitinho para nós projetarmos lá, Mateus capítulo 27, vê se é o verso 17, deixa eu ver se é, pode jogar. Estando o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, bacana, a partir desse verso aí. Estando o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? Júri popular. A quem quereis que eu vos solte? Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Você sabe que Barrabás já tinha passado por julgamento e ele também já tinha sido condenado. É Barrabás que deve morrer. Eu não sei se você sabe disso, mas aquela cruz que Jesus carregou, a cruz ela não fala assim, vai lá, pega uma cruz. Não, a cruz ela tem que ser trabalhada, ela precisa ser preparada. Não se pega a cruz num depósito, ela é preparada. A cruz que Jesus carregou é desse homem aqui. Ele já tinha passado pelo julgamento e também pela condenação. A cruz que o meu mestre, o seu mestre, o meu Senhor carregou, era desse homem aqui. E eles insistiam para que ele fosse condenado. A cúpula do Sinédrio, e Pilatos entendeu aquilo, nós vamos ler no texto, Pilatos entendeu, falou assim: não, eu vou levar para a multidão, porque às vezes esse é o escape de Jesus. Triste solução, porque olha o que o texto vai dizer: a quem quereis que vos solte? Barrabás ou a Jesus
chamado por vocês de o Messias, o Cristo. Verso 18. Porque, olha só, olha as entrelinhas. Porque sabia que por inveja o tinham entregado. O pagão já entendia isso. Ele já discerniu isso. Ele já derrubou. Verso 19. Estando ele no tribunal, sua mulher também chega para ele, Cláudia, mulher de Pilatos. E ela fala para ele assim: meu marido, não te envolvas com esse julgamento. Isso aqui é um conselho. Olha, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho eu muito sofri por seu respeito. Já deu a dica para ele, verso 20. Mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiram o povo. Irmãos, com todo respeito, não é isso que tem acontecido na nossa nação? Não é isso que tem acontecido com o nosso povo? Uma persuasão satânica, diabólica, levando o povo a tomar decisões que talvez nem a eternidade seja suficiente para o arrependimento dessas decisões. Persuadiu esse povo que pedissem Barrabás, irmão, loucura isso, que pedissem Barrabás e fizesse morrer Jesus. Verso 21. De novo, perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles de novo o quê? Barrabás. Verso 22, Pilatos insiste, irmão. Que coisa é essa? Ele insiste. Replicou-lhes: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram eles a Barrabás: seja crucificado. Responderam todos. Verso 23. Mais uma insistência: que mal ele fez? Perguntou Pilatos: qual que é a condenação? Qual é o crime? Que mal ele fez? Porém, cada vez mais clamavam: seja o quê? Sabe aquele desejo, aquele afã de ver o circo pegar fogo. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Irmãos, verso 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir a água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. Resposta da multidão. Falou assim: olha, estou vendo que é inocente, vocês querem matar mesmo? Então, estou fora. Estou fora. Resposta do povo, verso 24. O povo respondeu, presta atenção nisso aqui: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Meu Deus, feche os teus olhos, vamos fazer uma oração. Nós estamos diante de um dos cenários mais tristes da história, um dos cenários mais reveladores da condição humana, da maldade do coração do homem. Nós te pedimos aqui nessa noite, esse domingo de Páscoa, de reflexão da história, que o Senhor nos dê olhos para enxergar o que os olhos naturais não conseguem, ouvidos para discernir a voz do Senhor, tendo eu como um porta-voz apenas. Que o Senhor fale não só aos nossos ouvidos, mas em especial ao nosso coração, como foi dito aqui, Senhor, no teatro, sobre a parábola do semeador. A tua semente caia
em corações férteis nessa noite. Se esse coração é seu, diga glória a Deus. Dá um aplauso a Jesus nessa noite. Obrigado, Pai, obrigado, Deus. Poxa, quem é esse Barrabás? Se nós puxarmos aqui algumas passagens dos evangelhos, você sabe, os evangelhos são considerados, eles se dividem em duas categorias. 3 faz parte de uma categoria e um deles é de outra categoria. Os 3 primeiros evangelhos são chamados evangelhos sinóticos. O que significa isso? Evangelhos similares. A maioria das coisas que tem em um evangelho tem no outro também. É quase que uma repetição de fatos e acontecimentos. Mateus, Marcos e Lucas. Porém, quando você chega no evangelho de João, é um evangelho diferente. Você pode lê-lo em comparação aos outros. É um evangelho diferente. Ele não está preocupado com a ordem cronológica dos fatos. A preocupação dele é relatar acontecimentos no ministério de Jesus, para que eu e você tenhamos a convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E João faz isso com muita inspiração. Ele é quase que um poeta. O evangelho de João é quase uma poesia. Mas nesse caso, da menção de Barrabás, deixa eu só ajeitar aqui para não cair esse copo. Mas desse fato, da menção de Barrabás, todos os 4 evangelhos mencionam esse fato. Eu quero que você, pessoal da projeção, projete para nós Marcos capítulo 15, verso 7. Então vamos lê-lo aqui. Olha só o que diz. Havia um chamado Barrabás, um condenado, um preso. O contexto vai dizer isso, mas eu puxei somente esse versículo. Havia um preso chamado Barrabás. Agora, por que ele está preso? Olha o relato. Preso como um amotinador, um bagunceiro, um anarquista, uma pessoa que se levanta contra toda a autoridade que está ali estabelecida, um rebelde, uma pessoa que invade os lugares para causar confusão. É como se ele chegasse aqui na reunião agora e bagunçasse tudo. É desse tipo de homem, é um amotinador, os quais, em um tumulto, esses amotinadores, dos quais Barrabás fazia parte, em um tumulto, esse homem havia cometido, além da bagunça, o que ele tinha cometido, gente? Assassinato. Ele matou, provavelmente, ele era dos seguidores dos zelotes. Os zelotes eram um grupo revolucionário na época de Jesus. Vem de uma expressão hebraica que fala sobre punhal. Então eram os chamados zelotes, eles eram conhecidos pelo punhal. E quem ele matou certamente foi um soldado romano. Ele mata um soldado romano. Eu não sei se você já presenciou isso nos filmes, ou na vida real, da mesma forma, mas às vezes nos filmes mostra a realidade dos policiais, por exemplo, de Nova York. Se você mexe com um policial de Nova York, você mexeu numa caixa de abelha. Você está condenado. Eles não. Se você matou um policial da cidade de Nova York, a probabilidade de você ser preso é 0. Certamente haverá uma execução por parte deles. Eles não aceitam isso. Eles não aceitam de forma alguma. Não estou dizendo que isso é certo ou errado. Não estou dizendo isso aqui. Eu estou dizendo a realidade que é quando você mexe com essa classe de pessoas. Se mexe com um filho seu, poxa, mexe comigo, mas não mexe com meu filho. Se mexe com um irmão seu, os irmãos ficam brigando. Os irmãos brigam, você fala, gente de Deus, que os irmãos briguendo. Mas eles logo se entendem. Mas se alguém de fora fala mal de um desses irmãos, todos os irmãos se levantam. Ele matou um soldado romano. Ele estava preso, ele seria executado. Diferente da nossa legislação, o Império Romano se estabelecia a pena de morte.
Então aqueles soldados estavam babando, eles estavam dizendo assim: vamos pegar esse homem, vamos trucidar esse homem, porque ele era um assassino. Ele cometeu um homicídio contra um soldado romano. Então, todos os romanos estavam desejosos de ver a execução desse homem. Poxa, quando Pilatos fez a proposta de o povo libertar Jesus ou Barrabás, certamente os soldados ficaram todos revoltados, porque eles queriam a execução de Barrabás. Só para nós entendermos, nós falamos aqui de Marcos. Se nós formos para o Evangelho de Lucas, por favor, capítulo 23, verso 19. Capítulo 23, verso 19. Vai nos relatar aqui também praticamente a mesma coisa. Barrabás estava no cárcere por causa de sedição, então está aí praticamente a mesma coisa na cidade, e também por homicídio. Agora, além desses crimes, no capítulo 18 de João, verso 40, por favor, projetem para nós. Além desses crimes, a Bíblia diz em João capítulo 18, verso 40, esse computador do Data Show vai ficar bacana, gente. Às vezes dá um delay, uma dificuldade, não é problema desses meninos. Esses meninos são um show de bola. Eles tiram leite de pedra. Esse computador, ele precisa de uns ajustes, e nós já estamos providenciando isso. Vamos dar um aplauso para esse pessoal lá que trabalha lá atrás, olha, que nos ajuda tanto, né? Que bacana, que bacana, que bacana. Deus abençoe vocês. Então, gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era também o quê, gente? Ele não só era um criminoso, um rebelde, ele era um assaltante. Ele roubava das pessoas, extorquia as pessoas. Eu não sei quanto a você, mas há uma revolta no meu coração quando alguém toma algo que não lhe pertence, irmãos. Hoje, falando que eu gosto de ovo de chocolate, estou em viagem, eu estava no congresso, corri para vir dentro dos limites, mas corri para chegar aqui hoje, para estar com vocês. Passamos em Uberaba, entramos ali, não vou falar o nome da loja, porque eu não ganhei merchan nenhum com isso. Entramos na loja para comprar um ovinho de chocolate para minha filha. A netinha ainda não pode, mas pelo menos para a filha, um presentinho para os netos. E aí então, perguntei, quanto que vale esse ovo? 90. Ai, meu papai, 90. Tem que ser o único, irmão. As prateleiras só esvaziando, eu falei assim, vai ter que ser o de 90. É o de 90. Então peguei o de 90, né, um ovo bacana. Peguei o de 90 e mais uma cestinha lá, uma cestinha de ovinhos, aqueles ovinhos pequenininhos, bonitinhos. Peguei uma cestinha. Quanto que é essa cestinha? R$20. Na minha cabeça fiz a soma rapidinho. 110. Passei no caixa, Daniel. Aí o caixa foi e me cobrou R$89. E aí aquela carne, aquele demônio lá dentro, assim, caladinha, você não tem nada a ver com isso. 89, só passa aí, já pedi, já sai da loja, viu, da linha. Pois eu passei o cartão, falei para ele assim, olha, me explica um pouquinho. Vem cá, quanto que vale esse ovo? Ele falou assim, 90. E essa cestinha, 20? Falei, então, 90 e 20 é 110. Você me cobrou R$89. Aí ele olhou, regalou o olho, chegou na caixa e falou, você cobrou 89. Não, é porque o CPF dele faz parte do clube e ele teve desconto. Mas eles saíram de lá assim, espantados com a minha atitude. Porque, irmãos, eu não consigo. Eu podia fazer cara de palhaço, fazer cara de bobo, fazer cara de paisagem, como eu falado aqui, sair da loja. Mas eu não consigo. Mas esse homem não tinha o temor de retirar, de extorquir, de arrancar aquilo que não lhe pertencia. Poxa, você sabe que isso tem acontecido na nossa nação também. Isso tem acontecido na nossa nação também. Nós precisamos orar, irmãos. Tem muitos Barrabás que estão aí fora. E o grande problema é que as pessoas ainda têm gritado o nome deles. Soltem Barrabás. Soltem Barrabás. Mas nessa noite, antes de nós terminarmos a reunião, para seu espanto e meu também, eu quero dizer que Barrabás somos nós.
Barrabás somos nós. É o homem, é a mulher, é a criança, é o junior, é o velho, é o adulto. São todos aqueles que podem não ter cometido os crimes que Barrabás cometeu, mas que tem essa natureza diabólica dentro de si. Barrabás somos nós. E quantas vezes nos rebelamos contra os nossos pais? E quantas vezes eu botava meu rock pesado no último, mesmo para cantar Rebelde Sem Causa, pensando que estava bonito na parada, porque o que eu queria era ser rebelde. O que eu queria era causar. Chamávamos a turma aqui, ó, polivalente. Chamávamos a turma e falou: sexta-feira não tem aula. Sexta-feira é a prévia do sábado. Ninguém entra. E tinha os caxiãs, irmãos, que ficavam tão revoltados conosco, porque eles queriam estudar e eles estavam no direito de estudar. Rebeldes somos todos nós. Rebelde, quando o pastor chega para você e fala assim: você está errado. A pessoa arrepia igual um gato, irmãos. Igual um gato, fala assim: é porque eu estou pensando em sair da igreja mesmo. Rebeldes somos todos nós. Pessoas que causam sedição, separação, confusão, anarquia. Porque não basta só nós estarmos insatisfeitos, nós contaminamos as pessoas também que estão em nossa volta. Mas o que você está achando desse negócio que está acontecendo aí na igreja? O que você acha? Mas o fulano de tal, papapá, e vão contaminando os outros corações. Assassinos somos todos nós, que roubamos e assassinamos o sonho e a esperança de um filho, de uma esposa, com palavras pesadas, com palavras tenebrosas, com palavras que machucam. Às vezes não temos o punhal do zelote, mas temos uma língua afiada. Barrabás somos todos nós. Você fala: pastor, nunca fiz isso, sou um santo, nunca matei, nunca roubei, só trabalhei. Que bênção. Mas não obstante a isso, tem uma natureza dentro de você rebelde. Pode não ter dado fruto, mas a mangueira, ela não é mangueira porque dá manga, ela dá manga porque ela é mangueira. Uma hora essa natureza manifesta, mais cedo ou mais tarde. Às vezes, de criança já manifesta. Uma birra, o tomar o presente, um brinquedo de um coleguinha, o bater num pai, numa mãe. Já vi muita criança lascar o tapa na cara de um pai e de uma mãe. A natureza está lá dentro. O nome do filme em inglês é Terminator. Não sei fazer o sotaque, tá, irmãos? Terminator. Conhecido no Brasil como Exterminador do Futuro. Poxa, eu gosto demais de filmes, irmãos, principalmente ficção. 1984, eu era um junior, eu era um adolescente. 1984, James Cameron. Antes do Titanic surgir. E afogar pela direção dele, afundar pela direção dele. Antes de ele matar lá, como é que chama lá? Não é o Brad Pitt, não, quem que era o lado do... Leonardo DiCaprio. Antes dele matar o Leonardo DiCaprio. Exterminador do Futuro, 1984. Dos melhores filmes de ação e ficção. Poxa, o segundo filme, alguns consideram até melhor, porque você sabe que nessas sagas, quando se faz o segundo, é meia boca. O segundo foi até melhor do que o primeiro. A crítica popular designou isso, determinou isso. O segundo foi melhor, mesma direção. A partir do segundo não prestou mais. Prestou mais, não sei se você seguiu a saga Exterminador do Futuro, mas o primeiro e o segundo foram os melhores. Final do segundo filme,
eles conseguem eliminar o T-1000. Você sabe que o Schwarzenegger era o T-800. E eles estão enfrentando um ciborgue muito mais potente, que é o T-1000. E eles conseguem exterminar o T-1000. E aí, então, todos estão festejando, o menino está festejando, é amigão. Agora o Schwarzenegger não vem como exterminador, ele vem como salvador daquele menino e tal. Mas ele vira para o menino e fala assim: ainda precisa acontecer um extermínio. Eu preciso ser exterminado. Mas eu não posso fazer isso. Vocês precisam me exterminar. Ele diz: porque há um chip dentro de mim. Há algo que pode fazer com que tudo aconteça novamente. Toda desgraça que vocês sofreram, ela venha se repetir. Eu vou segurar nesse guindaste. Você vai me afundar naquele era um lago assim, não sei como é que chama aquilo, que derretia o ferro, um tonel incandescente. Eu vou ter que ser exterminado. E aquele menino se debate: não, o melhor amigo dele, como se fosse um pai para ele. Se você não fizer isso, tudo vai voltar novamente. O que esse exterminador está falando para aquele menino? Eu posso ter sido bom para você, eu posso ter sido como um pai para você, eu posso ter sido bacana para você, mas tem uma maldade dentro de mim. Tem uma maldade dentro de mim que precisa ser o quê, gente? Exterminada. Barrabás somos nós. Nós precisamos ser exterminados. Mas se nós tomarmos essa cruz, a cruz é tão forte, a condenação é tão forte, que nós vamos ser exterminados para sempre. Só do louvor pode subir aqui. Aí Deus fala assim: eu vou tomar o seu lugar. Eu vou tomar a sua natureza, trazer para mim. Eu vou pegar a minha natureza e colocar dentro de você. E eu vou ser exterminado do seu lugar. Então Barrabás é a oportunidade de que Deus está dando a mim e a você, de nos arrependermos profundamente nessa noite. De fazermos com que essa Páscoa, ela tenha um efeito, não só histórico, mas um efeito transformador na minha e na sua vida. Então Jesus tomou o lugar daquele que estava condenado à morte. Não é Barrabás, eu e você. Para isso ficar muito claro, pessoal da projeção, joga lá para nós, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 12. Olha o que está escrito no texto. Acompanha comigo. Diz o texto assim, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 12. Senhora, oramos por esse computador. Ajuda os meninos. Vamos lá que eles vão conseguir, hein? Bom. É 12, não é 2, 12. 12, outro trabalho. Opa! Não nos recomendamos novamente. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Coríntios, dizendo: nós não estamos recomendando novamente a nós mesmos, a vocês. Pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Pode ir continuando. Porque se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vocês. Pode passar. Pois o amor de Cristo, o que ele faz conosco? Te constrange. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por quantos, irmãos? Não foi por Barrabás, foi por todos nós.
Logo, nele, todos nós morremos. Aquela cruz, nós temos ali uma representação desse cenário. Essa cruz aqui, era minha e sua, como foi dos ladrões. Essa cruz é minha e sua. Ele morreu em meu lugar, porque nele todos nós morremos. Verso 15, diz o seguinte: ele morreu por todos, para quê? Com qual propósito? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu. Você pode dar um aplauso a ele, maravilhoso Deus. Morreu e ressuscitou. Poxa, pula para o 17, tem jeito, 17? Assim, se você entregou a sua vida a ele, se alguém está em Cristo, lembra que ele tomou o seu lugar, agora você está nele. Se alguém está em Cristo, o que acontece com ele? Nova criatura. E as coisas antigas? E o chip da maldade? As coisas antigas passaram, e tudo se fez novo. Olha o 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu esse ministério da reconciliação. Ou seja, ele não só fez isso comigo e com você, mas ele nos oportunizou essa graça de compartilharmos essa história. O que o Dudu falou aqui. Essa história não pode parar em mim e você. Tem muitos Barrabás que estão aí fora. Alguns nós queremos que morra mesmo. Guardadas as devidas proporções, nós temos que lançar a rede, nós temos que trazer essas pessoas. Porque antes deles virem, eu e você estávamos lá. E alguém olhou para nós e nos puxou para o barco. Quantos foram puxados para o barco de Cristo Jesus? Nos puxou para o barco. Ele nos deu essa palavra da reconciliação. 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, declarasse, gritasse: em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Façam as pazes com Deus através de Cristo Jesus. Por quê? Verso 21. Olha o que diz: aquele que não conheceu pecado, o único digno de ser absolvido. Feche os teus olhos para que você deixe o Espírito Santo falar com você. O único digno de ser absolvido, porque o texto está dizendo que ele não conheceu o pecado. Ele se ofereceu para ser pecado em meu lugar, em seu lugar. O texto vai continuar dizendo: para que nele, e só nele, e tão somente nele, eu e você fôssemos feitos de condenados. Agora nós somos o que de Deus? Justiça de Deus. A justiça foi feita em Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Não é só Barrabás que eu e você somos. Nós somos também aquela multidão. E nessa noite eu quero te convidar a não gritar Barrabás, a gritar Cristo na sua vida. A oportunidade está dada mais uma vez. A palavra do Senhor vai dizer: porque todo aquele que confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador será salvo. Todo aquele. E quantas vezes o nosso lábio ainda continua a rebeldia, dureza de coração. Quero te convidar a ficar de pé.
fazer uma oração por você e com você. E se no final dessa oração você entregar a sua vida para Jesus, eu quero te convidar para no final você nos procurar, para que possamos te dar um presente, orar pela sua vida, pegar o seu nome para que nós possamos interceder por você. E eu quero que você faça isso de forma espontânea, por isso eu não vou te chamar aqui à frente. Mas eu queria muito que você tomasse essa decisão de sair da multidão e abraçar Cristo nessa noite, sabe? Abraçar Cristo. Sair da hipocrisia e da condenação. Porque se você morrer sem Cristo, você está perdido, eu e você estamos perdidos para sempre. Há uma âncora que nos salva. Há um bote salva-vidas lançado no mar da perdição. O nome dele é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu queria que você colocasse as mãos sobre o coração agora. Eu quero fazer uma oração com você. Eu queria que você repetisse essa oração nessa noite. Se é de coração, diga comigo: Senhor Jesus, eu sou Barrabás. Há um chip de maldade em meu coração, precisa ser exterminado. Me ajuda, entra dentro dele, transforma a minha vida, toma o meu pecado, libera sobre mim o teu perdão, como tu disseste há 2000 anos atrás. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Nessa noite eu recebo o meu perdão, eu recebo a Ti como meu Senhor, como meu Salvador, para todo sempre. Amém. Naquela noite, antes da sua morte, Ele tomou o pão, ergueu e deu graça. Ele chamou aqueles que andavam com Ele e falou assim: olha, esse agora é o meu corpo. Ele vai ter que ir para o altar, ele vai ter que ser sacrificado. É isso que significa a palavra holocausto. Ele vai ter que ser sacrificado. Ninguém estava entendendo aquilo, mas ele disse: eu vou pegar esse pão, que agora representa o meu corpo, eu vou entregar para vocês. Tomai e comei todos vós. Fazei isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos, porque quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Naquela mesma noite ele toma o cálice também, e ele ergue o cálice e dá graças ao Pai, e ele passa aos discípulos e diz para eles assim: olha, esse agora é o meu sangue, é o sangue que eu estou derramando por cada um de vocês. A minha aliança com vocês é uma aliança de morte e de vida. Eu morro para que vocês vivam, porque se vocês amarem a vida de vocês, vocês morrerão para sempre. Tomai e bebei todos vós. Esse é o sangue da nova aliança, derramado por vós, para remissão, para perdão dos vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos em memória de mim. Enquanto adoramos o Senhor, sai do seu lugar, tome os elementos da ceia. Vamos adorar o Senhor com uma canção. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Santo. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés
me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Essa mulher também era eu e você. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. Meu Deus, meu Deus. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Meu Deus. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Meu Pai amado. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada. Diga pra Jesus. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Meu Deus. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, Mais nada. mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Essa frase. Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Irmãos, quem é aquela mulher pecadora? Eu e você. Eu e você. O que Jesus fez com a multidão? Solta a pedra, vem para o lugar dela, porque todos nós somos farinha do mesmo saco. O único que poderia atirar a pedra naquela mulher foi a que salvou. Deixa o amor de Deus entrar no seu coração. Às vezes você está em família, tome a ceia em família. Sabe, faça esse compromisso com o Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor reine na minha vida. E cada vez mais essa natureza má seja mortificada no meu coração. Porque aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Enquanto nós tomamos a ceia, eu quero tomar a liberdade de chamar aqui à frente o Pablo e a Lorena. Vamos orar pelo Pablo. O Pablo tem passado algumas lutas na área da saúde. Vem cá, Pablo, vamos orar com você como igreja. Eu só podia pegar o óleo para mim, dar unção, por favor. Diáconos, vamos orar pelo Pablo. Eu quero que você me ajude na oração pelo Pablo. Você pode estar tomando a ceia sem problema. Você vai me ajudar aqui na oração pelo Pablo. Em nome de Jesus.
Espírito de Deus, tu estás nesse lugar. Tua presença está aqui. O Pablo precisa de um coração novo, não só espiritual, mas físico também. Ele precisa do milagre do Senhor. Ele tem uma esposa, ele tem filhos. Ele quer viver os seus dias. Não é porque ele merece, mas o Senhor diz, não é pelo merecimento, é pela fé. E ele veio aqui nessa noite. Ele crê que o impossível pode acontecer. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura. Nós olhávamos para ele, nenhuma beleza via que nos agradasse. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Ele sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado. Dele não fizeram caso algum, mas certamente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Nós declaramos sobre a vida do Pablo, aparelho circulatório, seja sarado. Receba a unção da cura agora. Receba a unção da cura agora. Paredes do coração sejam reedificadas, restauradas. Cada célula, cada tecido cardíaco, cada vaso, cada batimento, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Deus te abençoe, Pablo, Lorena, em nome do Senhor. Pai, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, resplandeça esse rosto santo sobre nós, e tenha todos os dias misericórdia de nós. Levanta o teu rosto sobre as nossas vidas e nos encha de shalom, de paz. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória. Assim que você terminar a ceia, nós estamos despedidos. Que a graça, a paz e a bondade de Deus esteja sobre sua vida, em nome de Jesus. Olha, Café Conexão sábado que vem, hein? Não perca, irmãos, Café Conexão com a gente aqui, tá?